E hoje nós estamos com vocês aqui em Winter Park. É incrível, Patrícia, como eu consigo errar o nome das regiões com frequência, sempre. Ontem a gente estava conversando sobre essa região, eu achei que era Lake Nona, mas na verdade era Winter Park, enfim. Coisas que eu tenho problema. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre aquela questão que eu venho de São Paulo capital, e eu sempre estava muito habituado em bairro luxo, tá? Então, sei lá, Morumbi, Jardins, Jardim Europa e por aí vai. E você tem regiões mais simples, tá? Que aí você, sei lá, Butantã, Jardim Bonfiglioli, se bem que o Jardim Bonfiglioli você tem uma parte que é luxuosa, outra parte que é mais simples, e o Pequeno, onde eu vivi minha infância toda. E quando eu cheguei aqui, e aí eu quero fazer só um disclaimer aqui, que eu acho que é muito importante, eu não gosto de usar a palavra Estados Unidos, porque é tudo muito plural, né, Patrícia? A gente tem, assim, diversas realidades dentro de diversas regiões, então eu não vou generalizar. Quando eu vim morar em Orlando e quando eu comecei a visitar algumas regiões, algumas cidades, alguns bairros, eu percebi um impacto aonde você tem uma casa mais simples e uma casa de luxo na mesma rua, que é o exemplo que a gente tem aqui, né? Então é sobre isso esse vídeo. Eu quero falar sobre isso, se existe a área mais nobre, existe a área mais simples, se isso é misturado, se não é, nesse vídeo que está começando agora. Patrícia, vamos recortar então, vamos falar sobre o Winter Park. Essa rua que está aqui exatamente atrás da gente, que o drone está sobrevoando, mostra que nós temos várias casas luxuosas e ao mesmo tempo casas antigas. Sim. Minha primeira pergunta é, essas casas antigas, elas também são luxuosas? Em algum momento elas foram. Ok. Lembra que eu te mostrei uma que eu falei, olha só como é interessante, Rodrigo, porque essa casa um dia já foi uma casa contemporânea. Naquele momento, na década de 70, era uma casa super contemporânea, só que hoje já não é mais. E quando a gente passa na frente, comparando, porque isso é importante também, né? A gente sempre faz uma avaliação baseada em comparativos. Sim. Você vê uma casa super moderna, com linhas retas, janelas altas, muito parecida com aquela que você mostrou no seu vídeo há umas semanas atrás. Vou deixar aqui o card aparecendo para vocês. Esse tipo de casa te dá uma sensação muito de luxo, de modernidade. E aí você vai para uma casa com teto baixo. Dá uma sensação que ele é mais simples, mas aqui não é, né? Falando de Winter Park. Como o Winter Park é muito antigo, as casas que não foram reformadas, renovadas, elas parecem ser mais simples. Mas é só porque elas eram atuais no momento que elas foram construídas. Entendi. Hoje em dia, a gente já não faz mais esse estilo de construção, a gente não faz mais essa altura de construção. Muitas dessas casas no passado eram usadas como casas de férias, então talvez não tivesse todo o requinte da casa principal. Entendi. Do morador, sabe? Que é o cara fugindo, né, do inverno, de outro lugar, vindo para cá e tudo. Para eu ter uma ideia, Patrícia, eu sei que isso é um chutão. Gente, essa não é uma informação técnica exata, mas essas casas mais antigas, no mercado, quanto que elas podem variar de valores? Só para eu ter um comparativo com as casas mais modernas, já depois de construídas e reformadas. O grande fator hoje aqui de Winter Park é que você não paga mais pela casa, você está pagando só pelo terreno, porque a casa não vai existir. Entendi. Fatalmente ela será demolida e construída uma nova. Entendi. Tá? Então o produto não é a casa. Não é a casa. O produto é o terreno. Tanto é que você vê nessa rua que a gente passou, só tem 3 casas antigas agora. Todas as demais já foram construídas. Casas novas. Uma casa nova, por exemplo, aquelas 2 casas que você mostrou no seu canal, qual a faixa de preço delas? Uma estava em torno de 2,1, quase 2,2, e a outra 1,8, 1,7 alguma coisa. E essa é mais ou menos a média das casas novas que estão sendo construídas aqui. Tá? A partir de 1,7. Uma coisa que você falou no seu vídeo, a Patrícia tem um vídeo que ela fala um pouco também sobre essa relação de novo, antigo, que na nossa visão, né, pela nossa realidade, às vezes a gente tem aquela visão de rico e pobre, não é isso, tem uma questão de tempo, embora existem regiões que tenham isso. Tampa, por exemplo,
Existem algumas ruas, algumas avenidas que você percebe claramente que tem uma casa mais simples, até de valor, uma casa que custa 300 mil dólares, e o vizinho dele, a casa custa 5 milhões, 3 milhões. É um impacto, né? E isso que também acontece aqui, se a gente for, quanto mais longe da Park Avenue a gente está, você começa a perceber que por mais que a casa seja antiga, ela também é muito mais simples do que outra casa antiga mais próxima à Park Avenue. Então a gente sempre tem que lembrar que quando começa, né, o desenvolvimento de uma área, ela faz esse efeito, né? Faz esse efeito de, sei lá como é que é. É como se jogasse uma pedrinha. Isso, é isso que eu quero explicar, né? Vai saindo, tem um nome isso, mas eu não sei. Naquele momento, vamos imaginar, na década de 60, se eu estou nesse arco mais longe, essas casas são mais simples. Entendo. Né? Só que hoje, como cresceu tanto, as casas de luxo já estão nesse arco mais simples. Que doido isso, né? Vou falar uma besteira, você por favor me corrija como profissional, mas a sensação que eu tenho, claro, o mercado ele é regulado através de procura, demanda e tal, mas o cliente que vai morar, o residencial, eu acho que tem muita questão sentimental da escolha, do lugar e tal. Mas parece que esse sentimento de quero morar aqui ou não, ele pode ir mudando durante o tempo, porque, sei lá, se você chega num período, vou usar o Windermere em especial. Quando eu aluguei a minha casa em Windermere, que eu ainda não consegui comprar... Ainda. Ela era uma casa muito longe, com nada muito pronto. Então os preços das casas eram menores, então quem visitava tinha uma sensação de estar indo para o meio do mato, meio do nada. Hoje, quem visita uma casa em Windermere, com toda a estrutura, com tudo que está pronto, já tem um outro look, uma outra sensação, uma outra expectativa de compra. Faz sentido o que eu estou falando? Total, você está comigo? Sem dúvida, totalmente. Você está aqui há 6. Mais ou menos imagine, isso. eu estou aqui há 11. Eu sei onde você mora. Eu sei onde você mora. Quando eu mudei para cá, realmente era o final do mundo ali. Não existia nada além da 535, sabe? É super interessante. Eu presenciei isso. E a mesma coisa acontece em outras regiões. Não precisamos ir tão longe. Depois que você se mudou para Windermere, quando a gente falava de Horizon West, não era no fim do mundo, onde fizeram o Walmart, não era uma coisa assim, meu Deus, quem que vai morar lá? É uma loucura. Claro, aí tem que ser para um outro vídeo, mas eu acho que também a gente carrega, eu pelo menos, vou falar nem a gente, falar eu carrego tudo aquilo que eu vi no Brasil, do ponto de vista de novas construções, novo projeto arquitetônico, inovações. E tudo sempre foi muito demorado do ponto de vista de evolução, tipo... Infraestrutura. Isso aqui está aqui, leva muito tempo para mudar. E aqui as coisas mudam muito rápido. Sem dúvida. Né? Existe sei lá, eu não lembro... tem um pedacinho ali atrás da Popka Vineland, que era um vazio antes de você chegar em Dr. Phillips. E que agora tem 1 bilhão de restaurantes. Sim. Tem hotel. Na Turkey Lake. Isso, exatamente. Onde é o Ruby Lake. Exato. Quando construíram aquele condomínio da Pult, não tinha nada ali. Aí agora já fizeram a ponte que passa sobre a I-4. Você tem todos os restaurantes. Eu não sei o que é aquele prédio ainda, eu não consegui decifrar se aquilo vai ser um hospital, o que é. Não sei também. Mas assim, estranho, ontem não estava, hoje já está. Já tem uma nova high school ali. Eles já interligaram a Turkey Lake com a Popka Vineland, que não era. Enfim, então aqui, esse desenvolvimento, essa infraestrutura, ela chega. Às vezes a pessoa fica com receio, mas eu estou tão distante. Calma, é questão de 2 anos, no máximo, você já está dentro de um outro contexto, de uma outra estrutura. É bem interessante. Isso é muito legal. E isso, meus amigos, chama-se cultura. Do ponto de vista de você entender o que é um novo país, um novo modus operantes, né? Claro, a gente precisa desconstruir aquilo que a gente conhece, até por medos, por defesa, a gente às vezes, né, fica, mas será, porque no passado eu me frustrei porque eu achei que ali ia acontecer e não ia e tal. Mas aqui realmente as coisas acontecem muito rápido e é importante entender o cenário completo, né? Isso, e assim, é um mercado muito mais dinâmico que a gente não é acostumado. Às vezes dá a sensação que, estou falando da minha profissão, que a gente fala, olha,
Eu não posso dizer para você tomar uma decisão rapidamente, mas se você não tomar essa decisão rapidamente, no dia seguinte não vai ter. E eu recentemente tenho tido vários casos nesse sentido. Que se a pessoa não toma a decisão, ou o valor muda, ou não tem mais, e fala, mas como? Né? No Brasil leva, sei lá, 3, 4 meses para vender alguma coisa. Tem muito a ver com esse lance da procura, oferta e procura, né? No Brasil, a bola da vez está na mão do comprador, muitas vezes. Aqui está na mão do vendedor. Se você não comprar, o cara ali vai comprar, é muito rápido. Ainda nesse momento a gente está... Porque no real estate a gente fala que ou é buyer's market ou é seller's market. Como a oferta e demanda ainda não se equilibraram, a gente tem pouca oferta, a demanda deu uma restringida, mas ainda tem bastante demanda, ainda a gente está no seller's market. Entendi. Então a bola da vez está na mão deles. Do vendedor. Então o vendedor hoje ainda tem mais poder de barganha do que o comprador. Muito legal. Ó, sigam a Patrícia. Todos os links estão aqui embaixo, inclusive essa casa de luxo que é muito bonita, muito bonita. Depois eu preciso fazer um vídeo sobre isso, sobre casas milionárias, o que é legal, tipo, qual é a minha visão sobre a Flórida como um todo. Então, e aí, vale mais a pena uma casa luxuosa em Miami, em Tampa, em Orlando, enfim, isso aí precisa ser um outro papo depois, né? A gente vai rodar mais um pouco, vocês vão com a gente e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, Patrícia. Obrigada a você. Tchau, gente. Tchau.